Boa tarde a todos e a todas. A ALPI, a Associação Lusa-Portugueses por Israel, tem a honra hoje de receber o professor Manuel Curado e também o professor Eduardo Franco, a quem eu começo por apresentar e dar as boas-vindas. É historiador, doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, atualmente professor catedrático na Universidade Aberta de Lisboa, grande investigador do Padre António Vieira. Professor Manuel Curado, muito obrigada por ter vindo a nós, depois de 7 anos de o ter conhecido, já voltamos a esse assunto. O professor Manuel Curado é professor na Universidade do Minho, doutor cum laude pela Universidade de Salamanca, mestre de alta direção para a administração pública, auditor de defesa nacional, autor de diversos livros, por exemplo, Porquê Deus temos ciência? Direito Biomédico, a Legislação Portuguesa, a Consciência do Mundo Físico, e hoje temos sobre a nossa mesa 3 livros: Viríades, Dr. Samuda, Judeus Portugueses no Mundo, Medicina e Cultura, de Virgínia Soares Pereira e Manuel Curado, e o primeiro Tratado de Cabala, inserido nas obras pioneiras da cultura portuguesa, e que se chama Primeiro Tratado de Cabala, de Dom Francisco Manuel de Melo. Assisti na companhia de Samuel Levi a lançamento da edição crítica das Viríades do Dr. Samuda no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa a 9/7, de 7 anos atrás. Por alguma coisa, hoje vamos falar um pouquinho de Cabala, porque o 7 vai estar sempre presente. Na altura, o professor Manuel Curado causou-me grande admiração e, no meu imaginário, parece ser bastante rico, equiparei-o é o Indiana Jones do pensamento e manuscritos. Até hoje mantenho essa ideia, muito particularmente quando tornei a ler o Viríades e como esse livro nos vai acontecer. Aproveitando estar aqui Samuel Levi, eu gostava muito que nos falasse um pouquinho dessa sua ligação familiar. Sim, senhor, com muito prazer. Com muito prazer, como todos sabem, os judeus estão em Portugal há cerca de 2000 anos. Durante esses 2000 anos, eles viveram a invasão de vários povos na Península Ibérica, pelos romanos, muitos, os visigodos, e no século VIII, a invasão dos muçulmanos, 711, os berberes. Os berberes beneficiaram do mal que os visigodos fizeram aos judeus depois de se converter ao cristianismo e, portanto, os judeus apoiaram muito os muçulmanos a partir de 711. Os judeus ocuparam posições de governadores de muitas cidades da Península Ibérica e, por exemplo, Sevilha tinha um nome hebraico, era Esbiliano, Barcelona era Barcelano, e em Portugal também havia Santarém, e etc. E, portanto, a existência dos judeus passou muitas vicissitudes, até que chegaram os reis portugueses. Os judeus desempenharam uma função nas primeiras dinastias, na primeira dinastia sobretudo, de apoio científico aos reis portugueses, através das ciências, eram sobretudo médicos, eram sobretudo matemáticos, astrónomos, e colaboraram muito com os reis portugueses, o que criou muitas inimizades junto do povo e do clero. E dos nobres também. A existência dos judeus encontrou um fenómeno muito mau quando o Dom Manuel I decidiu expulsar os judeus em 1496. É evidente que ele expulsou, mas não deixou nenhum judeu sair de Portugal. E então os judeus foram obrigados a converter-se ao catolicismo, passaram a chamar-se cristãos novos. Mas mesmo assim houve alguns judeus que
conseguiram sair para o estrangeiro. No caso da minha família, da parte da família do meu pai, tinha um senhor Levi, nascido em 1465 em Lisboa. Em 1510 conseguiu sair de Portugal para Marrocos, para uma praça portuguesa, que era Safi, onde o Dom Manuel autorizava praticar-se a religião judaica. Da parte da família da minha mãe, eram os judeus que teriam eventualmente vindo de Espanha, talvez de uma população perto de Vigo chamada Esquerra, mas os primeiros elementos que eu encontrei foi de 1537, os elementos da família nascidos em Belmonte e em outras regiões da Beira. Esses judeus ficaram no país e, portanto, foram convertidos, eram cristãos novos. A família Sequerra da minha mãe assumiu diversos nomes e, durante a Inquisição, cada pessoa tinha, às vezes, 3 ou 4 nomes. Acontece que, em 1609, havia um senhor chamado Henrique Dias Milão, cujos empregados ou criados denunciaram a Inquisição e toda a família foi levada ao Tribunal da Inquisição e toda a família foi condenada. Ele acabou por ser enforcado e queimado no Terreiro de Passos, em 1609, mas o filho foi condenado às galés, que era o meu 12º voo, foi condenado às galés a remar para Angola durante 3 anos, até que conseguiu escapar para Hamburgo. Esse senhor chamava-se Gomes Rodrigues Abrão, e também chamava-se Abrão Israel Sequeira. Esse senhor foi o avô do Isaac Sequeira Sá. E ele era o meu 12º avô e o meu 10º avô era tio do Dr. Isaac Sequeira Zamora. Portanto, agora temos que agradecer aos professores a sua ciência e os estudos que fizeram para podermos ouvir mais sobre a sua vida. Muito obrigado. Eu quero dizer. Professor Manuel Prado, eu estava a ver, ouvi-lo, Samuel Vi, e parece-me que já tem as primeiras reflexões iniciais. Entrou-me na mente e no coração. Respondo afirmativamente. Muito bem. Ao ouvirmos narrações como as que tivemos a alegria de ouvir, do Dr. Samuel Levi, parece que estamos automaticamente enviesados. Há uma lenda negra acerca da presença do judaísmo no território português. Isso é evidente, isso está documentado. Pessoalmente, não me conformo. Penso que há muito a fazer para se honrar o passado dramático da presença do judaísmo em Portugal, e aquilo que positivamente podemos fazer é encontrar o lado luminoso dessa presença, nomeadamente o contributo extraordinário à ciência, ao pensamento, às artes e até ao processo político, porque muitos judeus sábios foram conselheiros de monarcas. Por isso, há todo um filão de cultura que temos que investigar. É esse o meu modestíssimo contributo. Não é modestíssimo, é muito louvável e muito aprecio. Professor Manuel Prado, eu percebi que o Dr. Samuda, quando vai embora de Portugal, percebe-se que vai para Londres e é lá que ele vai fazer toda a sua carreira extraordinária. Porque Londres? Nessa altura, Tejo era um rio que era muito visitado por barcos ingleses, não é? Certamente. Aconteceu na circunstância histórica o tratado com a Inglaterra, o tratado de Mituíne, a presença de embarcações inglesas no Tejo, o contexto terrível da existência da Inquisição no nosso país, que não era nada propício ao livre pensamento e a uma investigação científica, como o que já acontecia em Londres, com a Royal Society of London, conexões familiares
obviamente, quando há um destino que espera o Dr. Samuda, as pessoas chegam a um país e precisam de apoio. Por isso, a existência de familiares no Reino Unido. Várias razões. Se me for permitido, como estudioso deste autor, avançar com alguma conjetura, diria que todas elas são importantes. Mas o facto de ser um país onde ele poderia exercer clínica, poder dedicar-se à transmissão do conhecimento científico dos jesuítas portugueses aos Fellows da Royal Society of London, isso deverá ter sido muito importante. Não digo que tenha sido decisivo, mas parece-me que foi muito importante. Professor Manuel Prado, aquela história de Indiana Jones vem de eu achar curiosíssimo como é que o professor, estando em Braga, sabe que em Londres que há movimentos no sentido de, porque havia o Viríades, havia 2 manuscritos. Como é que, eu adorava que contasse um pouco como é que foi isso, como é que chegou à localização de que poderia ir finalmente buscar o manuscrito e estudá-lo. Eu próprio gostaria de conjugar o verbo adorar neste momento, mas é muito difícil. Sim. Porque é uma pergunta sobre o primeiro episódio das coisas. Como é que surge qualquer coisa no primeiro? Como é que temos uma ideia? Como é que surge um projeto? É muito difícil fazer esta arqueologia interior. Como é que nos cruzamos com aquele assunto que depois veio a ter estas consequências? A resposta mais verdadeira é que não sei. Não sei como é que me cruzei com o Dr. Samuda. Penso que na investigação erudita o nome dele deverá ter aparecido. Sim. Mas o assunto foi crescendo. Foi crescendo. Há pouco estava a dizer que precisamos de valorizar o lado luminoso da presença judaica em Portugal, mas para fazer isso temos que estudar pensamento, ciência e contribuir de modo interessante para o conhecimento do passado. Por isso, o meu coração está não na repetição daquilo que durante muitas décadas ou mesmo séculos se foi dizendo, mas tenho um gosto especial em descobrir o documento que ainda não teve olhos certos a lê-lo. Isso move-me, isso inspira-me. E acho que há bibliotecas riquíssimas que estão a precisar de investigadores. Sim. E não há muitos investigadores que saibam ler caligrafia antiga, que saibam lidar com manuscritos e, sobretudo, tenham amor intelectual por eles. É muito diferente trabalhar um documento que nunca foi editado em comparação com trabalhar livros que já se conhecem há muito tempo. Já têm história intelectual a seu respeito. O trabalho de manuscritos exige qualquer coisa de aventuroso. Primeiro temos que descobrir este pequeno grau, que é o documento que mais ninguém conhece. Isso não é fácil. Não sabemos a localização, não sabemos em que estado está, não sabemos se está muito frágil, se vai desfazer nas nossas mãos. Temos que ir à procura. E isso não é fácil. Pois não, mas realmente é misterioso e interessantíssimo. Há alguma coisa que me ocorreu quando li Viríades e por acaso na sua crítica, na sua edição crítica, fiquei sempre à espera que falasse disso. Por acaso não falou e fiquei curiosa, pensei que bom, vou falar com o professor e vou-lhe perguntar isso. Melhor é aproveitar. Faça agora a pergunta. É isso que vou fazer. Eu tento aproveitar as minhas oportunidades e às vezes são boas, como hoje. O doutor Samuda, sendo judeu, ele vai escolher, para fazer uma epopeia, como havia Lusíadas, ele vai escolher Viriato. E a mim, na minha ignorância, claro, ocorreu-me, Viriato, um judeu, porque é que o judeu escolhe Viriato? Pareceu-me que, sendo Viriato um guerreiro humilde, mas ousado, e que está à frente de um povo, também ele humilde, vão enfrentar os romanos. E eu achei que havia aqui,
no pensamento de um judeu algo com o qual ele se deve ter identificado. Acha que isto é possível? Consegue entrar dentro? Há várias conjecturas Sim. de interpretação. Não tenho a certeza de qual seja a mais acertada. A que indicia agora parece muito pertinente. Isto é, atendendo à desproporção entre um povo dominado por uma potência da época, que era o Império Romano, e a fragilidade da tribo dos lusitanos. Há alguma semelhança estrutural com o caso de Israel. Um povo dominado pelo mesmo inimigo político. Parece a interpretação óbvia. Não estou certo que seja a interpretação verdadeira. Porquê? Porque o Dr. Samuda tinha um gosto manifesto pela cultura clássica e dedica muitas páginas ao esplendor da civilização romana. Por isso estava claramente dividido. O pequeno povo heróico que enfrenta as legiões de Roma tem heroísmo de alma, mas parece que lhe falta qualquer coisa. Falta o grande conhecimento que Roma já dispunha. Por isso é difícil interpretar o poema no ângulo certo. O ponto surpreendente é talvez para um médico judeu a escrever num país livre, que era a Inglaterra, uma estranhíssima ausência é a de Israel. Foi talvez a maior surpresa que eu tive quando estava a editar este manuscrito. Por que razão Israel não aparece no poema? Porque o Dr. Samuda escreveu textos da polémica judaica. Está um extraordinário numa biblioteca em Amsterdão. Por que razão, num poema épico que tem uma história da humanidade em potência, tem uma teoria da história, não aparece Israel? É uma surpresa que eu só tenho uma forma de atenuar. Dizendo que o poema chegou até nós incompleto. É um poema com 13 cantos. Talvez, se não fosse doença, talvez ele incluísse nos cantos futuros Israel, que é o elemento político e cultural religioso obrigatório para um autor como o Dr. Isaac de Sequeira Samuda. Então acha que aqueles 3 últimos cantos que foram escritos por aquele amigo que chega, Sarmento, não é? Que chega à Inglaterra e que vai terminar Viríades, se fosse o próprio Samuda a falar, a fazê-lo, com certeza que aí falaria a Israel, nesses 3 últimos. É possível. O gesto do Dr. Jacob de Castro Sarmento é notável por muitas razões. É notável que um médico que não se dedicou às belas letras, à literatura, tenha sentido gosto em continuar um poema épico. Isto é surpreendente. Depois há a questão da amizade. Ele foi recebido em Londres pelo Dr. Isaac de Sequeira Samuda. Atendendo à doença que vitimou o Dr. Samuda, temos registro documental que o Jacob de Castro Sarmento foi tomando as várias atividades do Dr. Samuda, nomeadamente a procura de instrumentação científica para a Universidade de Coimbra. Hoje temos prova documental disso. A procura de livro científico também para a Universidade de Coimbra. Hoje temos documentos sobre isso. O ponto surpreendente é a continuação do poema épico. Por que razão? Um médico sofisticado que estava interessado na água de Inglaterra, um medicamento muito importante da época, também começou a escrever poesia. Há aqui algo de enigmático. E mesmo a representação do divino, da parte do Dr. Jacob de Castro Sarmento, é ligeiramente diferente da representação muito filosófica, muito racionalista do divino do Dr. Isaac de Sequeira Samuda. Daria um belo artigo, uma reflexão sobre a diferença da representação do divino.
Sim, eu reparei nisso que no início, nos 10 primeiros cantos, ali é a questão do Vigiato guerreiro que pode ser derrotado não pela espada, mas pela falta da mulher amada, da Honria, que em princípio será roubada pelo Tântalo. Quando entra Sarmento, nos últimos 3, é já um Deus monoteísta, é uma muito distante já da vida muito humana. distante da vida humana. Sim. Eu reparei nesse aspecto. Eu reparei graças a si e à crítica, à edição crítica que faz antes. Mudaremos agora para outro livro, se me dá licença, o tal Judeus Portugueses no Mundo, Medicina e Cultura, de Virgínia Soares Pereira e Manuel Curado, em que há, sobretudo, 3 datas que me pareceram marcantes. Há bocado Samuel Levi já as falou. Em 1497, a conversão forçada. Em 1536, o início da Inquisição. E a coisa extraordinária, a ida da Inquisição para Goa, para 1500 e 1560. Aliás, é curioso que os 2 hospitais principais, um era o de Todos Santos em Lisboa e o outro de Goa, portanto, Goa realmente era um sítio de grande importância e onde... Estava o Estado português da Índia. O Estado português. E acho que sim, estas etapas que eu citei são realmente aquelas que vão determinar a diáspora e que vão fazer com que os judeus portugueses vão para fora e vão indo, levam o que sabem, são médicos ou cientistas, levam o que sabem e deixam Do meu ponto Portugal de vista, vazio foi disso. talvez o maior golpe à inteligência nacional. Com certeza. Gosto muito do exercício, em termos da literatura filosófica, chama-se exercício, a palavra é muito sofisticada, contrafactual, isto é, a representação de uma sequência alternativa de coisas. O que teria sido Portugal com esses médicos brilhantes que tiveram que ir exercer clínica por toda a Europa, por todo o mundo civilizado. São datas terríveis para todos nós, para todo o ser humano decente. Penso que a influência dessas datas e desses constrangimentos históricos sobre a vida intelectual ainda não está suficientemente bem estudada. Há monografias muito importantes, mas ainda nos falta muita coisa. Falta-nos tradução de latim, porque na época a ciência escrevia em latim e temos obras de ciência, de medicina, de pensamento filosófico em latim que nós desconhecemos. Isto é um bocadinho embaraçoso. Já deveriam estar traduzidas e editadas. Há muito a fazer. Há trabalho concreto a realizar a esse respeito. Há o trabalho da interpretação. Por que razão? Nomes de ouro da história da medicina portuguesa, da história do pensamento e de outras atividades humanas, porque é que são pouco conhecidos no seu próprio país? Temos um trabalho de interpretação a fazer. E já agora o trabalho de disponibilização dos textos. Se eu for a uma boa livraria aqui na cidade de Lisboa e pedir, esses livros não estão disponíveis. Isto causa-me um grande incómodo. Devíamos ter edições baratas, populares, com qualidade científica. Devia ser fácil chegar a essas obras. Não são curiosidades históricas, são grandes obras do pensamento humano. Não há nada de regional aqui. Não há nenhuma valorização da condição portuguesa. Têm alcance universal. Do meu ponto de vista, há muito a fazer ainda para compreender as consequências destes eventos dramáticos que mencionou na grande inteligência científica, clínica, etc. Quero dizer que, sobre o Renato, que o Ministério da Cultura, por exemplo, de Portugal, não tem nada previsto um setor, um segmento até de financiamento, tendo em vista investigadores, bolsas, isso era fundamental. Porque isso está a dizer científica, não é? Sim, mas que não estejam disponíveis as obras, acho isso... A minha modestíssima recomendação é que deveríamos ter um plano editorial. Sim. Para facilitar o acesso de todos nós, de estudantes do ensino superior, de investigadores, do público em geral. Deveria ser fácil podermos ler estes livros. Não sei, muitos dos documentos importantes para a história dos judeus portugueses, não apenas na medicina, em muitas áreas
do pensamento, muitas áreas da vida estão no estrangeiro. Deveríamos ter cópias no nosso país, como faz o Estado de Israel, de que tudo aquilo que é relevante para Israel tem uma cópia O do Estado de Museu de Israel. Israel tem. Exatamente. Nas nossas bibliotecas nacionais deveríamos ter cópias desses documentos, pelo menos cópias. Não digo originais, mas pelo menos cópias. Aproveitando talvez a presença do professor José Eduardo Franco, uma vez que estamos a falar de edição, há duas perguntas que eu gostava de pôr. Uma é exatamente isto que o professor Manuel Cordá está a pôr. Porquê é que não se editam de forma acessível a que estudantes e estudiosos possam ter acesso de uma forma mais simples? Porquê é tão complicado? Essa é a grande pergunta. Aliás, esta obra das Viríadas, sobre as Viríadas, é um contributo importante, mas que aponta para aquilo que é o que eu chamo uma grave lacuna da nossa cultura. A nossa cultura ainda precisa fazer o chamado trabalho de casa da cultura portuguesa, que é editar as nossas fontes. E nós temos uma falta grave de edição das nossas fontes, dos nossos grandes autores, de forma sistemática e completa e torná-los acessível. Só no quadro da herança intelectual dos judeus, só fazendo uma espécie de biblioteca judaica, das fontes judaicas, isso permitiria resgatar aquilo que foi o contributo, torná-lo público, conhecido e disponível aos estudiosos e aos interessados. E quando não fizermos esse trabalho de casa da cultura portuguesa, isso passa-se com a herança judaica, passa-se com a grande herança literária. Por exemplo, quando nós fizemos a obra comprada para António Vieira, que era algo que já devia ter sido feito há 200 anos, nós, a esse nível, estamos atrasados em relação aos países mais progressivos da Europa, a esse nível, que já fizeram esse trabalho desde o século XIX, em que nós não temos disponíveis as nossas fontes principais. A França já o fez, a Inglaterra já o fez, a Alemanha já o fez, e tem essas fontes absolutamente disponíveis, como dizia muito bem o professor Doutorado, em várias versões editoriais, em versões mais eruditas, mais luxuosas, em versões de bolsa acessível a todos. Nós, esse trabalho de cada falta fazer. E, portanto, aqui está um exemplo extraordinário da arqueologia cultural, que o Manuel Corado tem feito com paixão, com entusiasmo e cumprindo a sua alma, realizando a sua vocação de investigador, que é regressar às fontes. Não aceder ao conhecimento do passado e da nossa herança através do que eu chamo de comida requentada, já mastigada por outros, mas ir às fontes primárias. E esse trabalho é absolutamente fundamental. Para isso, eu entendo que haver um programa até governamental só para levantamento, estudo e edição das nossas fontes. Não seria muito caro se fosse bem pensado pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério do Ensino da Ciência, e resgataria-se a herança. Isso é que permitiria aquilo que eu chamo de fazer uma primavera cultural, porque só com esse resgate das fontes, esse conhecimento global, é que podemos revisitar a nossa história numa perspectiva mais abrangente e mais rica, e recuperar aquilo que foram os grandes protagonistas da construção do nosso pensamento, da nossa cultura, onde os judeus aí têm um papel absolutamente fundamental. Esse povo empreendedor que são os judeus, e que se houvesse a onda negra promovida pelo anti-judaísmo, os setores inquisitoriais, etc., também houve grandes figuras da nossa história que nos alertaram para o outro lado, para esse lado extraordinário do povo judeu presente em Portugal e a importância que ele tem para afirmar Portugal no mundo. Uma das figuras, minha cara, é o padre António Vieira, que realmente fez um trabalho extraordinário de defesa dos judeus, de combate a essa distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, de mudança dos sistemas de Inquisição, de reforma da Inquisição, que depois mais tarde o Marquês de Pombal havia concretizado nos anos 70 do século XVIII com o fim dessa distinção, mas que o padre António Vieira tinha propugnado essa mudança legislativa, portanto, um século antes. Mas o padre António Vieira dizia algo que eu gostava de relevar. Um dos grandes erros da nossa história, dos nossos reis, foi terem expulsado os judeus no século anterior, no final do século XV, e depois concretizado com as perseguições inquisitoriais no século XVI. E ele reconhecia nas suas viagens que fez à Holanda aquilo que era o papel dos judeus na valorização dos povos onde se fixavam, nomeadamente
da nova potência holandesa que estava a emergir, eles estavam a contribuir com o seu empreendedorismo, com a sua capacidade de criar riqueza, criar inovação, etc. Ele pergunta como é que nós fomos tão perdulários que dispensámos uma elite tão empreendedora, tão importante, e ele depois associa um pouco a nossa decadência também o dispensar daquilo que eram os nossos grandes obreiros e produtores de riqueza. E é preciso resgatar esse trabalho, esse contributo, porque eu considero que uma das causas da nossa decadência, olhando para a geração de 70, defini as 3 causas da nossa decadência. E eu revisitando, acho que uma das causas, como dizia o Mário António Vieira, ou do nosso atraso, ou da nossa perda de aceleração em termos de progresso, foi o facto de teres expulsado os judeus. E depois há outras causas que vêm a seguir, mas esta é uma das fundamentais. E acho que nós, enquanto portugueses, no quadro deste trabalho de Casa da Cultura Portuguesa, que é resgatar as nossas fontes, uma desses filões era fazer, por exemplo, a biblioteca judaica, das fontes judaicas, quer das fontes científicas, quer das fontes literárias, quer das fontes religiosas. E este é um caso extraordinário. Como é que não sei como um judeu, no século XVIII, fez uma grande epopeia. Nós pensávamos que a grande epopeia era de Camões, etc. Afinal, a tradição épica continuou, houve outras expressões em muitos ambientes culturais portugueses, até nas ilhas também houve epopeias, a Ilha da Madeira houve produção de epopeias, etc. Mas esta é muito interessante porque é uma atualização do género épico, introduzindo aquilo que é os novos dados da ciência, do conhecimento do século XVIII e ainda por cima feito por um médico judeu. E portanto é uma atualização do género épico, um enriquecimento extraordinário, mas sempre na ligação com o mundo clássico, na linha da boa tradição da epopeia. E portanto, só esta edição é um exemplo, é uma espécie de chave de diamante, mas deve ser continuado para tantas outras fontes. E isso enriqueceria o nosso país, a nossa cultura, valorizaria também no plano internacional, porque mostraria que afinal nós temos um legado que foi construído ao longo da história e onde vários povos contribuíram para dar densidade à nossa cultura, e o povo judeu tem um papel absolutamente fundamental. Como muito bem disse, os judeus estão cá há 2000 anos e ajudaram a construir este território e a marcá-lo na sua multi-identidade, na relação com muitos outros povos com quem os judeus se relacionaram no contexto das diferentes invasões. E, portanto, no fundo, os judeus são aqueles que são mais donos deste território do que se pensa, que estão aqui há mais tempo e foram construindo este território cultural que é o nosso. Portanto, podemos dizer que ganhamos a edição, a arte editorial, pode justamente ajudar-nos a ir em busca, em resgate da nossa identidade perdida do século XVI. E isso era... Mas isso que a senhora doutora disse, a importância de desafiar o governo, sim. Criar uma linha editorial que era extraordinária. Exato. Porque nós realmente temos poucos investigadores que se interessam pela edição de fontes. Nós temos investigadores bem preparados, mas o trabalho de levantamento, transcrição e edição de fontes é no quadro da investigação desta área das humanidades, da história, da literatura, o trabalho mais ingrato, porque é aquele que é mais demorado e que é sujeito a uma maior invisibilidade, que é preciso muito tempo, passar tempo nas bibliotecas, neste trabalho de transcrição, de edição, de tradução de latim, e é um trabalho que tem que ser muito valorizado, muito apoiado, formando novos investigadores que se interessam para criar realmente uma equipa qualificada de investigadores em vários setores para fazer este levantamento global. E isto daria à nossa cultura, não recuperaria. Isto é como uma espécie de mina que está escondida. Nós temos uma mina cultural que está submersa. É como fazer uma descoberta de uma mina extraordinária que ia nos enriquecer culturalmente de forma que todos beneficiariam. Professor Manuel Prado, há António Ribeiro Sanches, que vai para a Rússia e é médico lá, entre os quais de Catarina da Rússia, mesmo quando é depois expulso para Paris, ela continua a ser mecenas dele.
Portanto, presume-se que ele tenha grandes manuscritos que estejam guardados nas bibliotecas russas. Sabe se, ao contrário do que faz Portugal, se lá há quem vá à procura desses manuscritos de António Ribeiro Sanches, sabe se isso é possível de fazer? Tenho conhecimento, eu próprio estive em Moscovo Sim. tentando chegar Onde? Lá na biblioteca? à leitura deles. Não é fácil, Uhum. mas tenho a alegria de informar que outros investigadores o conseguiram fazer com grande mérito, nomeadamente o Dr. Fernando Machado, que editou textos originais de Ribeiro Sanches, e mais recentemente o professor norte-americano que tive em Portugal, o Dr. Brian Nett, que editou também documentos inéditos que estão na Rússia. O Ribeiro Sanches é o exemplo de um grande médico, um grande homem de cultura, passou pela Holanda, passou pela Rússia, terminou os seus dias em Paris, e há muita coisa ainda a fazer para conhecermos o alcance do pensamento dele. Só para dar um exemplo de pensamento grande que precisamos de estudar com detalhe. Estou a pensar na teoria dele das paixões da alma. Ele tem uma dissertação que deixou na Faculdade de Medicina de Paris, inédita, que está a precisar de investigação científica e uma edição condigna. Por isso, é um exemplo, tal como o Dr. Samud e tantos outros, de muitas coisas que temos que fazer num futuro próximo para disponibilizar grande ciência à Universidade Portuguesa. Claro, até que se não se faz nada, são obras que acabam, apesar de tudo, no tempo, imagino que estejam aclimatizadas. Eu conheço uma biblioteca privada em Lisboa que é toda climatizada e, do ponto de vista Claro. da água e tudo Os isso. documentos antigos precisam de cuidados especiais. Precisam cuidar, o que se torna, presumo eu, muito caro. Se ninguém lá vai ver, se ninguém manifesta interesse, se calhar outros vão chegando, uns vão desprezados porque ninguém os procurou porque na realidade não estão acessíveis. Mas repara, a doutora Madalena, nisto, nós não temos uma edição das obras completas do Ribeiro Sanches. Que é fundamental. Um nome enorme, importantíssimo na história da medicina, e até da nascente psicologia, não é? A reflexão sobre a mente humana, sobre as paixões da alma. Foi iniciado esse projeto de edição das obras completas, não se concretizou, temos 2 volumes. Isto é muito importante, é que nem sequer dos mais conhecidos nós temos a obra completa. Sim. Mas o caso de Vieira, que considerava o imperador da língua portuguesa, só nesta década que conseguimos publicá-lo. Mas existem grandes nomes, por exemplo, um Damião de Góes, por exemplo, no século XVI, ou um Ribeiro Sanches, e tantos outros, está tudo por fazer. É um trabalho que seria absolutamente extraordinário, devia ser uma prioridade cultural em Portugal. Outros países já criaram linhas há muito tempo de preparação dessas edições e têm tudo feito. E nós estamos, realmente isso representa para nós um grave atraso. E, portanto, no caso da herança judaica, só fazer esse trabalho para a herança judaica já seria extraordinário. Se conseguimos criar uma biblioteca completa judaica, o contributo que seria para recuperar o papel que os judeus tiveram na nossa cultura, é que todos até nós, os estudiosos honestos que sabem e que reconhecem o valor dos judeus, sabem disso. Mas agora é preciso dar-lhes a conhecer, é preciso tirar. Nós temos neste momento só tocamos a ponta do iceberg daquilo que é a nossa cultura. É preciso tirar o iceberg debaixo da água. Obras extraordinárias, como Filosofia Libera, de Isaac Cardoso, não estão traduzidas para português. Não é? Montalto está a precisar de grande investigação. Rodrigo de Castro, tanta coisa que está ao nosso alcance fazer. E isso também vai-nos tirar, esse trabalho também vai nos ajudar a libertar um pouco, ou pelo menos a corrigir, uma consciência de minoridade cultural que nós alimentamos na nossa história. Sim. Minoridade porquê? Porque, de facto, nós realmente fomos produtores de ciência, fomos produtores de literatura, de grande literatura, até influenciámos outros países, só como isso estava esquecido, submerso ou em latim,
não temos uma visão de conjunto. E isso ia-nos permitir ganhar uma consciência de que, afinal, em muitos aspectos, nós somos pioneiros e estavam em diálogo com aquelas grandes correntes do pensamento do tempo. Portanto, corrigir também essa consciência de minoridade que, às vezes, mesmo atualmente, nos coloca numa relação subalterna no diálogo com outros universos culturais. É, não há razão para isso. Em relação, isto hoje realmente é uma reunião que é um bocadinho iceberg, porque estamos a falar no pico dos 3 livros e dos aspectos mais importantes, e falta-nos o terceiro, que é muito apaixonante, e que se chama o primeiro tratado da Cabala de Dom Francisco Manuel de Melo, em que lá é dito que realmente, na realidade, sabe-se que o interesse pelo culto é universal a todas as culturas. Há sempre aquela divisão ou classificação entre o espaço profano e o espaço religioso, inclusivamente até nos próprios seres humanos. Eu gostei muito desse parágrafo que li no seu livro, e que diz lá que os seres humanos não são transparentes ao seu próprio olhar. É como se fossem parcialmente ocultos a si mesmos. E eu pensei, isto deve ser, só isto dá direito a uma hora de palestra sua, mas ao menos o que é que pode dizer sobre isto assim? Achei isso fantástico. Do ser humano não ser transparente a si próprio. É verdade. É um desafio intelectual muito interessante a tentar desenvolver essa ideia. Vemos com perfeição qualquer coisa. Não temos problema nenhum de vista. E queremos, numa folha de papel, fazer o desenho daquilo que vemos. E reparamos na incompetência da mão quando comparada com a excelência da visão. Ficamos a perguntar, porque é que eu, que estou a ver perfeitamente alguma coisa, não consigo desenhar com o mesmo grau de perfeição? Somos um complexo muito misterioso. Parece que uma parte de nós sabe alguma coisa, mas as outras não sabem tanto. E uma tenta interpretar as outras. Ou quando temos uma emoção determinada, ou um sonho noturno, e acordamos de manhã com esta perplexidade. Mas qual é o significado do sonho? Mas, onde é que está o sonho? Onde é que surgiu? Surgiu da tua cabeça, surgiu da tua vida. Então, por que razão não és transparente a ti mesmo? Há questões muito interessantes, porque isto que acontece com cada um de nós, com todas as pessoas, acontece de um modo geral com a humanidade culta. Aquilo que uma parte sabe, e sabe muito bem, não pode ser generalizado. Outras partes da humanidade sabem outras coisas, são capazes de fazer outras coisas. Do meu ponto de vista, por razões de história intelectual no Ocidente, a certa altura fomos inflacionando a ferramenta da racionalidade. Parecia-nos extraordinário conseguirmos fazer máquinas muito poderosas, conseguimos colocar objetos técnicos no céu, conseguimos voar, conseguimos fazer máquinas que simulam o pensamento humano. Tudo isso é extraordinário. Mas conseguimos interpretar um sonho noturno, conseguimos explicar por que razão sentimos qualquer coisa quando somos feitos de carne e só carne e nada mais do que carne. Por isso, a propósito de Dom Francisco Manuel de Melo, essas questões que parecem muito esotéricas, de facto têm tudo a ver com o nosso cotidiano. Não estou a descrever realidades alternativas. Estou a levar a sério aquilo que acontece. E isso não é nada fácil, porque temos esquemas explicativos muito poderosos que silenciam qualquer interpretação alternativa. Tu já sabes o que é um sonho, tu já sabes o que é um sentimento, tu já sabes por que razão estás acordado, quando de facto nós não sabemos. A professora Manuel Corrado está a falar, e eu estou-me a lembrar de um livro que li este verão, de Damásio, António Damásio, Ao Encontro de Spinoza. É um livro que eu achei extraordinário, que é isso que está a falar. É que António Damásio, que toda a gente tem imenso respeito e consideração, obviamente eu também, mas aquele livro, eu achei que faltava ali alguma coisa, porque António Damásio, o que é que ele vai fazer? Vai racionalizar os pensamentos de Spinoza, vai traduzir aquilo. Ele está feliz porque a serotonina está alta.
está infeliz, a serotonina está baixa. Ele vai traduzir tudo bioquimicamente daquilo que é o estado da alma do ser humano. E pareceu-me aquilo, isso mesmo está a dizer. Eu acho que esse livro é por excelência o que está a dizer, em que ele racionaliza, e mais do que racionaliza, cientifica, porque dá nomes químicos. Ele faz a emoção humana não é mais do que uma reação química. E, obviamente... Mas é um exemplo muito interessante do diálogo possível entre ciência contemporânea muito avançada, muito sofisticada, Sim. e pensadores judaicos, e no caso de Spinoza, até com ascendência portuguesa, um diálogo intelectual que me parece fecundo. Outro também que teve que ir embora. Como teve a amabilidade de mencionar algumas obras anteriores, um diálogo a respeito da alma e daquilo que se esconde debaixo da nossa pele, talvez dentro do nosso cérebro, não temos a certeza absoluta a esse respeito, mas que surge naquilo que é, do meu ponto de vista, o canto mais espantoso das Filíadas do Dr. Samuda, que é o Palácio do Sono. Ora, o sono é uma parte da nossa vida mental. Nós dormimos. Por que razão é que o Dr. Samuda entende o universo concreto, que tem estrelas, tem planetas, tem mesas feitas de átomos, como parte do Palácio do Sono? É como se vivêssemos, do ponto de vista deste judeu extraordinário, como se vivêssemos dentro de uma realidade onírica. O universo é feito de material de sonho. E ele interpreta o aparecimento da filosofia na Grécia Antiga, interpreta eventos históricos do ponto de vista da atividade onírica. Ora, temos aqui um diálogo incrível entre alguém que tinha o melhor conhecimento médico da sua época com a representação da vida mental que é muito antiga, é de natureza neoplatónica. Deste ponto de vista, o cruzamento entre medicina e pensamento antigo deu um resultado extraordinário. Que é este canto das Filíadas. E é extraordinário como ele, por exemplo, quando descreve a homeria, a mudança das suas feições, porque está apaixonado pelo... A atenção ao detalhe. Ao detalhe da cor, não é? Parece o prisma de Newton, refere isso lá, e nós estamos ali a ver uma reação de física. Portanto, é um médico que está a emprestar àquilo que está a ler, a escrever, conhecimentos de física. Portanto, era um homem realmente com conhecimento, um leque extraordinário de conhecimento, mas não desprezava a metafísica também. Como somos leitores portugueses e temos o grande, gigantesco monumento literário de Camões, os Lusíadas, pensamos que o texto épico segue necessariamente o pensamento camoniano. Ora, isto é muito interessante, porque o modelo do Dr. Samuda não é Camões. O modelo do Dr. Samuda é Lucrécio, do De Rerum Natura. É o modelo de poema científico. Poema científico e filosófico. O Dr. Samuda tem cantos em que descreve, por exemplo, a anatomia do corpo humano. Descreve as reações fisiológicas no estado da emoção. Descreve a atividade do sonho, o que no início do século XVIII era espantoso. Precisámos de um Freud, precisámos de investigadores extraordinários no século XX para tentar compreender estes eventos noturnos das nossas pessoas. Por isso, o modelo não é camoniano, é o de Lucrécio, o poema filosófico e científico, que tem toda uma representação do universo. Tem uma cosmologia, para utilizar uma palavra cara e talvez desnecessária, tem uma cosmologia metafísica. Diz-nos o que é que andamos a fazer na nossa pequena vida como pessoas. Professor Miguel Prado, acha que não há nenhum grande tratado português de magia em Portugal, do oculto, mas Dom Francisco Manuel de Melo, no fundo, ele vai fazer isso num tempo em que era muito perigoso até, e ele vai, nota-se no texto que ele, eu só estou a falar da cabala, mas eu não estou a ensinar cabala, eu não vou ensinar cabala, eu não vou ler livros perigosos, eu não vou ler livros interditos, mas falo.
O que é que acha? Como é que na interpreta nossa isso? época, valorizamos muito a curiosidade. Sim. Incentivamos as crianças. Tu tens que desenvolver a curiosidade. No tempo de Dom Francisco de Melo de Melo, a curiosidade era perigosa, não era recomendável e tinha que ser usada sempre com muito cuidado. Muito cuidado. Ele faz um exercício que me parece espantoso de uma curiosidade muito cuidadosa sobre um assunto que lhe interessava. E o assunto interessava-lhe a ele e continua a interessar-nos a nós. E qual é o assunto? Ouvimos esta palavra estranha, cabala. Parece algo que não tem a ver com ciência, não tem a ver com universidade, não tem a ver com clínica. É um assunto que parece esotérico. Mas não. O que está em causa é a procura de algo que fosse uma super matemática. Matemática, por exemplo, auxilia-nos a fazer aviões. Mas poderíamos ter uma matemática das emoções humanas. Neste momento é desconhecido. Poderíamos quantificar, por exemplo, o embaraço social. Poderíamos ter a fórmula do primeiro amor aos 14 anos. Nós não temos uma matemática suficientemente poderosa para nada disto. Mas não haverá uma linguagem científica ainda melhor do que a matemática? O Dom Francisco Manuel de Melo estava entusiasmado com este projeto. Não sei, estou à procura do rótulo certo. A super matemática parece um rótulo muito estranho. Porque não da super ciência? Por isso, ele de facto fala do judaísmo esotérico, da Santa Cabala, mas também dedica muito tempo a teorias do significado, a teorias da representação. Por exemplo, ele preocupa-se com isto. Como é que o sentido se propaga? Pela voz, pelo texto escrito, pela influência, pelos encontros das pessoas. Aí é a questão dos gestos. Os portugueses chegaram aos antípodas, encontraram povos que não conheciam a língua portuguesa. Como é que poderá ser a comunicação? Através de gestos. Mas como é que esta pequena coreografia dos gestos pode transmitir um assunto estranhíssimo chamado sentido? Como é que fazer gestos pode transmitir uma saudação, uma atitude de cooperação? Que força é esta que se propaga quando alguém está a tentar transmitir sentido ou comunicar, usar uma magia especial de formas de representação para transmitir qualquer outra coisa? O que é que se passa? Que energia é esta que atravessa as letras, os gestos, as posturas, os sinais, mas que não é mão, que não é braço, que não é som, é alguma outra coisa? Ele estava profundamente interessado numa superciência. A Cabala, para ele, era a melhor representação que na época tinha desta superciência. Nossas relações humanas transparentes, em qualquer cultura, em qualquer situação. Claro, claro. E também é engraçado que ele vive, lembro-me que ele viveu 58 anos e a primeira vez que o livro é publicado é 58 anos depois. É engraçado que... Há uma estranha coincidência, Sim. não é? Uma estranha coincidência. Sim. Mas nós fazemos algo semelhante, utilizamos muitas vezes as efemérides, os centenários, desde o século XIX, fazemos isto de forma sistemática. Simbólico, não é? Desde 1882, com a comemoração da morte de Pombal, e 1580 com a comemoração da morte de Camões. Claro, Os claro. centenários. Os centenários. Aqui não sei se foi deliberado utilizar este número estranho da coincidência entre o tempo de vida e a publicação póstuma do Tratado da Ciência Cabala. Podia ter sido uma feliz coincidência, ou se correspondeu ao pensamento do editor, ou Matias Pereira da Silva, que editou pela primeira vez o Tratado de Ciência Cabala. Já póstumamente. Isto é muito interessante. O Dom Francisco não publicou esta obra em vida. Foi publicado post-mortem. Este é um sinal muito interessante da cultura intelectual portuguesa da época. Se calhar porque era perigoso Era também. perigoso. E nós aconteceu muito isso. Ele tinha livros escritos que não eram publicados e, sobretudo, não eram publicados nesta língua, eram na outra, porque no sítio onde estava não podia ser. E eram épocas muito difíceis. Se é que nós não estamos agora outra vez a entrar numa época difícil,
Como nós vemos gente que é excluída do Facebook porque falou bem da vacina ou mal da vacina, ou do Facebook as pessoas são excluídas, do Twitter são excluídas e toda a gente acha bem. Até ao dia que eles próprios vão ser expulsos. É isso, se calhar já não acham tão bem. Onde, no fundo, não sei se nós estamos um bocadinho também a voltar a uma inquisição agora imposta por a Cláudia. E antes as inquisições tinham face, agora não sabemos muito bem, são eles que estão não sei onde e que determinam, não, tu não falas mais aqui, nem no Twitter, nem no Google, nem no Instagram, não falas mais. Há alguém que formata o nosso pensamento agora. E agora a censura está à distância de um clique. De um clique. Antes ainda se notavam os processos, as averiguações, etc. Não. Agora é de um clique, o que torna mais perigosa a censura. É uma password, tem password, entra. Não tem. Não, é por apagamento. Não tem, não entra. Mas toda esta reflexão convida-nos a pensar também sobre se tudo o que parece novo na nossa época, tecnologias, Facebooks, plataformas eletrónicas, redes sociais, de facto não terá uma matriz muito antiga. Se não estaremos sempre, e esta é a má notícia que lhe quero oferecer a si, se não estaremos sempre a fazer a mesma coisa. Os meios vão sendo alterados ao longo da história, mas a essência daquilo que está em causa ser sempre o mesmo. É um pensamento inquietante. Claro que sim. Como é inquietante também, outra coisa, com aquilo que eu vou terminar, dizendo, o professor Manuel Curado diz que cientistas e pensadores são pedintes, pedem coisas e às vezes não sabem a quem pedir a coisa. Peça a Deus, peça a um filósofo, peça a um matemático, quem é que eu peço? Peça a um médico, eu quero a cura, a quem é que eu peço? Então, professor Manuel Curado, eu próprio não sabia, mas eu sou uma pedinte. Peço que venha ao PI um dia, novamente, o professor José Eduardo Franco também, por todos os pensamentos que nos deixa e também do que vi numa página 71, em que diz que a racionalização da compreensão metafísica da experiência humana empobreceu a vida espiritual do Ocidente. Como nós achamos que o Ocidente é o paradigma da espiritualidade e do conhecimento. As academias apenas se ocupam da interpretação à luz de uma única faculdade, a razão. O próprio Levítico diz que Deus mandava castigar os mágicos, como também aqueles que os buscavam. Traduz isto que nada pode sombrear a pureza da nossa fé, sem que pareça infidelidade, ou mesmo heresia. Portanto, a metafísica, o sobrenatural, dá lugar à razão. Quer dizer que pedir coisas a deuses acaba por, provavelmente, ser perigoso. Então, melhor é pedir à razão. Talvez seja por isso que a sociedade europeia muito sofisticada está a fazer isso, está-se a afastar do espiritual e a refugiar-se na razão, porque, no fundo, acha que é perigoso perguntar coisas a deuses, no sentido de que não vão eles considerar que estamos a ser infiéis, tal como o Facebook pode nos considerar infiéis porque estamos a manifestar uma dúvida qualquer. E então é isso, professor Manuel Curado. Estou pedinte de uma vinda nova aqui à Alpi, num futuro breve, tal como o senhor professor José Eduardo Franco. Agradeço aos dois muito ter vindo e aos nossos ouvintes. Espero que tenham acompanhado e que tenham esta mesa cheia de livros que talvez sirvam de inspiração para belíssimas tardes de praia. Põem uma coisa que tapa os ouvidos e leem, que é uma boa experiência. Aliar do nosso barulho cotidiano para nos mergulharmos no pensamento. É que nos eleva. É mesmo. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Bem,